Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula agora falando sobre distribuição eletrônica, a regrinha geral através do diagrama de Linus Pauling. É a regra geral porque existem algumas exceções, como é o caso do elemento químico cobre. Bom, sabemos que o átomo é formado por um núcleo, onde há partículas positivas e neutras, ou seja, prótons e nêutrons. E em volta do átomo estão orbitando, estão girando os elétrons. E esses elétrons girando ao redor do átomo podem estar dispostos em até 7 camadas, ok? É como se fosse, por exemplo, se você tivesse aqui o Sol, você tem ao seu redor uma primeira camada girando Mercúrio, depois Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano. Mais ou menos a mesma coisa com o modelo atômico. Nós temos aqui o núcleo e em volta girando elétrons em 7 camadinhas diferentes. A camada mais próxima do núcleo é a camada K, depois a camada L, M, N, O, P, Q. A camada Q é a mais distante do núcleo. Essa camada Q é a que possui maior nível energético e a camada K é a que possui menor nível energético. Além disso, além dos níveis energéticos ou camadas, temos também os subníveis energéticos, ou seja, por exemplo, a camada N, que é a quarta camada de elétrons, pode ter até 4 subníveis, 4 divisões dentro do seu nível energético. S, P, D, F. O S comporta até 2 elétrons, o P até 6, o D até 10 e o F até 14 elétrons. Devemos lembrar também que o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons, representado pela letra maiúscula Z, equivale ao mesmo número de elétrons que aquele elemento químico tem no seu estado fundamental, como está na tabela periódica. Por exemplo, o cálcio. O cálcio é o elemento químico número 20 da tabela periódica. Então, significa que ele tem 20 prótons. O número atômico dele, o Z, é igual a 20. Bom, se o cálcio tem 20 prótons, ele também tem em seu estado fundamental 20 elétrons. Partindo desse princípio que ele tem 20 elétrons, na distribuição eletrônica, eu preciso saber aonde estão esses 20 elétrons, em quais camadas, em quais níveis de energia e também em quais subníveis de energia. Dessa forma, eu poderei, por exemplo, descobrir qual o valor da camada de valência. O que é a camada de valência? É a camada mais externa, mais energética. Nós utilizamos esse valor para fazer cálculos de ligações químicas, ok? Vamos lá, vamos para o exemplo. Inicialmente, vamos entender como está disposto o diagrama de Linus Pauling. Bom, temos que escrever 7 números na vertical, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que são os níveis energéticos. O número 1 é a mesma coisa que K, o 2 o L, o 3 o M, o 4 o N, o 5 o O, o 6 o P e o 7 o S. Tá? Esse número grande na frente, então, significa qual camada eu estou me referindo. Tá? K, L, M, N, O, P ou Q. Depois, temos que escrever o subnível. S, P, D ou F. Tem que desenhar nessa sequência, afunilando, ok? Não tem jeito, tem que gravar. E o jeito mais fácil é fazer exercícios e mais exercícios. Essas flechinhas em vermelho significam a ordem que irei utilizar. Voltando, por exemplo, cálcio tem 20 elétrons. Começo na primeira camada, camada K, nível K, né? Nível 1, escrevo aqui 1s2. Depois de 1s2, vou para 2s2. Depois de 2s2,
vou para 2p6. Reparem que eu já tenho, ó, contando sempre um númerozinho pequenininho, que significa o número de elétrons daquele subnível. 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Faltam 10 elétrons para completar 20. Do 2p6, escrevo 3s2. Tenho agora 12 elétrons. Faltam ainda 8. Do 3s2, vou para o 3p6. Escrevi 3p6, conto e tenho 18 elétrons no total. Faltam 2 para completar os 20. Para isso, do 3p6, atenção total agora. Não irei para o 3d10. Por que eu não vou para o 3d10? Reparem para onde a setinha está indicando. Está indicando para 4s2. Então, eu não posso passar do subnível 3p6 para o 3d10. Do 3p6, sempre irei para o 4s. Então, escrevo 4s2. Se somar agora todos os elétrons que eu tenho aqui, um dos numerozinhos pequenininhos, vai dar 20 certinho. Fiz a distribuição eletrônica. Vamos para outro exemplo. O exemplo agora do Ti, do titânio, que tem número atômico, ou seja, número de prótons, igual a 22. O número de prótons está relacionado embaixo, dá na mesma, ok? Bom, temos 22 elétrons, vamos organizá-los em níveis e subníveis. Começo sempre na primeira camada, no primeiro nível, que é o K, ou camada 1. Escrevo 1s2. Feito 1s2, vamos para 2s2. Temos agora 4 elétrons, faltam 18 para chegar no 22. Do 2s2, vou para 2p6. Tenho agora 10 elétrons, faltam 12. Do 2p6, flechinha desce, venho para o 3s2. Escrevo 3s2. Tenho agora 12 elétrons, faltam 10. Do 3s2, vou para o 3p6. Tenho agora 18 elétrons, faltam 4. Do 3p6, voltando ao que já foi explicado antes, não irei para o 3d10. A flechinha desce, camada 4, subnível S. Tenho agora um total de 20 elétrons. Faltam ainda 2. Volto da onde parou, que era no 3d10. Escreverei 3d, mas espere um minutinho. Se eu colocar 10 aqui em cima, eu vou para 30 elétrons. Vai passar da minha conta, eu preciso só de 22. Então, ao invés de escrever 3d10, vou colocar apenas 3d2, apenas o 2 pequenininho aqui em cima. Se eu contar agora, vocês verão que eu tenho certinho 22 elétrons. Fiz a minha distribuição eletrônica. E essa ordem que eu criei está em ordem de crescente energética. No entanto, a ordem geométrica, a ordem das camadas dos níveis energéticos está incorreta. Por que está incorreta? Camada 1, que é a K, camada 2 e seus subníveis, camada 3, camada 4, que é a M, só que aí reparem que vai para camada 3 de novo, para a camada M, que é a terceira de novo. Então, não está na ordem crescente geométrica, está na ordem crescente energética. Vamos arrumar para ficar também na ordem de crescente geométrica? Agora sim, tenho aqui em cima a ordem de energia crescente, ok? Reparem que do 3 vai para o 4, depois volta para a camada 3, ordem energética. E aqui embaixo, organizei agora em ordem geométrica. Tirei esse 4 daqui, estava aqui em cima, e passei para depois do 3. Tá? Então, eu tenho aqui camada K, que é a 1, tem apenas um subnível. Camada 2, ou L, com seus 2 subníveis, e assim por diante. Reparem também que na ordem geométrica é de onde irei tirar o valor da camada de valência, porque a camada de valência é a camada mais externa. Portanto, o valor é o que está aqui no 4s2, camada N, quarta camada, quarto nível, 2 elétrons. Esse é o valor da camada de valência. Bom, galera, é isso aí. Espero que tenham aprendido e até a próxima. Bons estudos!